Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Fê? Xará? Nathalie, Bruno? Olá a Olá, todos, boa tarde. tudo bem? Vamos arrumar Tudo nossos bom, Bruno? filmes. Tudo bom. Bacana. Estamos quase no horário, 3 minutinhos. Bruna, tudo certo aí? Eu não falei boa tarde, agora que eu vi que estava no mudo. Boa tarde. Se ficar atenta a isso, que às vezes eu saio falando e quando vejo eu tô no mudo. Pode deixar, mas fico de olho também. Se eu perceber que você está no mudo, também te aviso. Legal, tudo certinho. Falta um pouquinho só, vamos esperar mais 2 minutinhos. Todo mundo preparado? Já pegaram água? Já foram no banheiro? Tudo certo? Tá tudo certo por aqui. Então tá bom. Quem mais está de home office hoje? Guilherme está de home office? Não, tô na empresa hoje. Tá na empresa? Eu Fernanda? estou de home office desde março. Desde março. Tá se adaptando bem? Sabe que eu estou, porque na verdade a gente está desenvolvendo material todo novo, né? Nessa parte de hotelaria, de shopping, academia. Então, assim, me deu até uma tendinite. Ganhou Mas tá, uma tendinite de presente. ganhei uma tendinite. Meu presente da quarentena foi uma tendinite. Olha só. Mas assim, Tem eu filho não tô. pequeno ou não? Não, só eu e minha mãezinha em casa. Ah, então tá tranquilo. Tá Então, fácil. eu tô estranhando, porque minha vida era viajar, né? Então, Aham. agora parada, mas assim, confesso que nem eu sabia que eu tava tão cansada, sabe? De viajar, tudo. Então, eu tô curtindo, eu não paro um minuto, né? Então, tá, tá diferente, assim, tá uma rotina tá diferente pra mim, tá gostoso. Dá vontade de voltar ou tá mais gostoso ficar aí? Olha, eu confesso que eu vou mesclar. Eu não É? vou. Eu conversei até com o meu diretor já, porque assim, eu em casa parece que o rendimento é maior, né? Porque como a gente atende o Brasil todo, então cada semana eu tô num lugar. Aham. E agora não, agora eu consigo atender todo mundo, sei lá, 2, 3 clientes de diferentes regiões, né? No mesmo dia. Então, tá mais ágil, né, o processo. Aham. Nada substitui um treinamento presencial, né? Mas. Não, mas você sabe que eu também, eu sou home office pela Contexto já há 7 anos. Nossa. Então, assim, é muito engraçado porque eu escuto as pessoas, tem muita gente que está estranhando a quarentena, né? Eu falo assim, gente, isso é a minha vida há 7 anos, para mim é tão natural. Não, mas tá certo, né? Acho que quem está mais habituado, né, a conviver com um colega, a ter essa troca mais, né, no olho no olho, no dia a dia, acho que com certeza sente falta de gente, né? Eu não sabia que eu estava tão cansada, não, mas. Mas eu acho que eu fico o dia inteiro tão agitada que converso o dia inteiro, né? Treinamento, a gente está fazendo tudo online. Então não paro um minuto. Então chega à noite, eu tô acabada. Imagina. Mas tá Bruna, tudo bom, graças certinho a aí? Deus. Podemos começar? Podemos sim, Fê. Podemos sim? Então tá bom, pessoal. Já são 17h30 em ponto. Vamos começar nosso webinar então. Estamos ao vivo. E eu queria começar esse webinar, então, trazendo para vocês, né, agradecendo naturalmente a presença da Fernanda Serri, do Guilherme Sala e do Bruno Mori, que são os nossos convidados de hoje. E a gente vai começar mais esse webinar da Abralimp, que vai falar sobre como preparar o setor de hospedagem para a retomada, né, para reabrir de forma segura. Bom, só trazendo aqui alguns números para vocês que o Bruno me passou hoje, eu achei interessantíssimo. Hoje em dia, somando hotéis, condo-hotéis, flats, resorts e pousadas, isso sem motéis, sem outros estabelecimentos, o Brasil tem 26 mil meios de hospedagem, gente. Então, assim, é um mercado gigantesco que movimenta muita gente, entre hóspedes, colaboradores, enfim, né? E a gente precisa pensar nesse setor e em como ajudar esse setor a retomar de forma segura. Então, por isso a gente tem aqui hoje Guilherme, Bruno e Fernanda para a gente conversar um pouquinho. Só para avisar o pessoal que está assistindo a gente, nosso tempo de duração é de 1 hora, tá? Então, a gente vai hoje até às 18h30. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui assistindo a gente também, seja no Zoom, seja no YouTube. Né? A presença de vocês é fundamental, é por vocês que nós estamos aqui.
tá? Então, sintam-se muito à vontade também de colocar suas dúvidas no chat, né? Que a gente vai encaixando à medida que for possível, tá certo? Quero agradecer a Abralimp pela realização desse evento e vou começar me apresentando aqui. Então, eu sou a Fernanda Nogas, eu sou gestora de projetos da Contexto Comunicação, 7 anos de home office, 7 não, 4, 5, 6, 7 anos de home office. Então, temos aí uma experiência interessante de quarentena. Eu sou jornalista e estou aqui hoje representando a revista Engie Plus, certo? E eu queria passar a bola então para vocês, né, nossos convidados de hoje, para vocês se apresentarem. Bruno, por gentileza, abre o microfone, porque vamos começar com você. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da Abralimp e de vários amigos que nós temos, uma parceria de longa data, né? Cumprimentar a Fernanda e o Guilherme, né? Um prazer estar aqui nesse finalzinho de tarde, começo de noite, conversando com vocês. Eu sou hoteleiro desde nascença. Eu nasci, meu pai já comprava de hotéis. Nós tocamos o Lorena Hotel, Lorena Flat de 85 a 2013. Depois nós vendemos, hoje é o Grupo WZ. Eu sou formado em administração pela Mackenzie, MBA em turismo, e entretenimento pela Fundação Getúlio Vargas, MBA internacional pela Universidade de Ohio State e meu inglês pela Universidade de Irvine, na Califórnia. Sou presidente hoje do IDTSEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento de Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, que é uma entidade que faz pesquisas e planos diretores de turismo. Fui o presidente da BH São Paulo de 2011 a 2019. Agora eu faço parte da diretoria, inclusive estávamos até numa reunião agora da diretoria da associação e também do Convention Bureau de São Paulo e outras entidades. Estamos à disposição para poder ajudar e bater um papo sobre o mercado hoteleiro de turismo do Brasil e essa parceria interessante que a gente tem e muito importante com a Abralimp também. Bacana. Fernanda, minha xará, por favor, com você. Boa tarde a todos, agradeço muito a Abralimp pelo convite, uma boa tarde para os meus colegas palestrantes. Na verdade, a gente vai mais fazer um bate-papo, né? Bom, eu sou gerente nacional de operações da Indeba, sou formada em administração, fiz pós-graduação em administração hoteleira pelo Senac de Águas de São Pedro, também fiz um MBA recente em gestão estratégica de negócios, trabalhei 10 anos com a hotelaria hospitalar e já há 10 anos eu estou na Indeba. Faço parte da Câmara de Químicos da Abralimp, na qual agradeço muito pela confiança e pelo convite de participar nessa tarde de hoje, nesse evento. Legal. Guilherme, com você. Abre o microfone, por gentileza. Pronto. Eu sou o Guilherme Sala. Hoje, dentro da Abralimp, eu respondo pela diretoria de sustentabilidade e responsabilidade social, que é uma diretoria nova que a gente criou esse ano, junto com o David. De formação, eu sou formado em administração pela FAP, eu sou pós-graduado em gestão estratégica de mercados e finanças pela SPM e pelo INSPER, e eu trabalho na área de serviços, em prestação de serviços há um pouquinho mais de 10 anos, na Maxi Service, que é uma empresa que já tem 27 anos no mercado. A gente atua bastante na área de hotéis, então a gente já está aí bastante atuante aí na parte mais operacional e limpeza dos hotéis, né? Legal, bacana. Bom, gente, então vamos começar com a nossa rodada de perguntas. E eu queria começar com você, Bruno, porque eu tenho uma informação interessante, né? Quando um hotel fecha, a gente sabe que tem muita gente agora que precisou fechar, tem hotéis com funcionamento mínimo, mas tem outros que precisaram fechar. E quando o hotel fecha, ele pode precisar de até 30 dias para reabrir, né? Para cuidar de uma série de situações, de procedimentos, inclusive da higienização do espaço. Eu queria saber de você o seguinte: como é que o setor de hotelaria pretende se adequar em relação à higienização para garantir a segurança dos hóspedes a partir de uma reabertura? Olha, primeiro nós temos só no estado de São Paulo, são 191 mil Hs, e no Brasil, o Hs é unidade estacional, né, para quem não está acostumado com os termos hoteleiros, e no Brasil, quase 500 mil unidades habitacionais, no estado de São Paulo empregamos 120 mil colaboradores, e no Brasil, mais de 360 mil. Então, esse é o tamanho.
Até o ano passado a gente teve um crescimento, vinha vindo um crescimento na hotelaria, né, no turismo mundial e como um todo, e por causa da Covid, pela primeira vez, algumas redes e alguns hotéis fecharam as portas. É a maior crise da história realmente do turismo mundial, né? Nem na Segunda Guerra Mundial e nem no crack da Bolsa de 29 teve um fenômeno tão forte e tão pungente. Nós chegamos a ter no estado de São Paulo quase 85% da oferta fechada, mas não por proibição, porque a decreto-lei do governador permitia funcionar os hotéis como atividade essencial, e sim por ter zerado totalmente a demanda. Então, você tem hotéis que está na 4ª geração de administração e pela primeira vez foi fechado. Para os hotéis poderem reabrir, nós vamos precisar de 3 ações. A primeira é chegar a crédito, de fato, do governo. O governo estadual prometeu 1 bilhão do Desenvolve, por enquanto não chegou nem a 2%, 3%. O governo federal falou de uma linha de 5 bilhões de reais, que também não chegou nem a 2%. E nós estamos falando do quê? De acordo com o Sebrae, 75% da oferta de hotéis é até 50 UHs, ou seja, são pequenos. E 79% no Brasil, nós estamos falando de hotéis independentes, né? Porque numa cidade de São Paulo, claro, você tem muito mais rede, mas numa cidade já, por exemplo, como Vale do Ribeira inteiro, não tem nenhum hotel de rede com 25 cidades. Então, essa é a variante que nós temos. O segundo fator, e aí vem justamente essa parceria com a Abralimp e tudo mais, é a questão da higienização e protocolos para abertura, não, para poder higienizar e trazer segurança para os hóspedes, para os turistas, né? Então, aí nós estamos falando de protocolos que foram desenvolvidos com a Secretaria de Turismo, Conselho Estadual, que reúne todas as entidades do trade turístico, né? E depois nós tivemos também, e aí funciona também a Secretaria da Saúde e outros membros. E foram desenvolvidos protocolos de segurança e higienização muito consistentes e abrangentes. Além disso, o próprio SENAC, que tem hoje, aí eu vi que a Fernanda, inclusive, foi formada lá no SENAC também, na pós-graduação. O SENAC ele fez um grande compilado com as entidades hoteleiras do país, né? A BH, a FOB, Resort Brasil, os conventions, e um levantamento de protocolos de higiene para dar uma confiança para o seu hóspede e tudo mais. Isso vai desde o apartamento, com a humanidade individual, então é muito mais seguro, e o grande desafio é a gente fazer a higienização nas áreas em comum, mudança em relação ao perfil de atendimento na recepção, mudança em relação ao perfil de atendimento nos restaurantes, café da manhã, área de eventos e como um todo. Então, a gente vai poder falar um pouco mais do que foi colocado como isso. O terceiro demanda vai ser criar demanda. A gente precisa trazer de volta, mostrando que está seguro com protocolos para a pessoa poder voltar a viajar. Perfeito. Agora, Fernanda, apesar da gente ter falado bastante no assunto já, né, a gente já teve inclusive vários webinários até falando sobre isso, tocando nesse assunto, mas a gente vê que ainda tem muita gente com dúvida em relação a procedimentos de limpeza, né? É aquela história, talvez o que para a gente do setor seja muito comum, seja muito dia a dia, para as pessoas ainda é uma novidade, as pessoas ainda não sabem como fazer, como seguir o protocolo correto, qual é o procedimento. Então, você podia falar para a gente quais são esses procedimentos corretos de higienização para o caso da hotelaria? Sim, eu acho que o que mais assustou, porque antes os hotéis ficavam mais preocupados assim com a limpeza visual, né? Não se preocupava tanto com a desinfecção, né? E aí existe uma diferença, porque a higienização, ela é a limpeza, que é a remoção de toda a sujidade visível, e a desinfecção, que é a remoção de toda a carga microbiana, que é aquela sujidade, a carga microbiana que eu não consigo enxergar, né? E é justamente esses inimigos invisíveis, principalmente coronavírus, né? Que é aí um inimigo invisível que está realmente, assim, atrapalhando a nossa vida. Primeira ação, então, nessa higienização é manter os ambientes extremamente arejados. Então, entrou no apartamento para fazer a higienização, já abrir portas e janelas, porque essa aeração vai trazer um resultado bastante importante. É interessante também que os equipamentos de higienização, por exemplo, pano, seja individual para cada apartamento, porque se eu usar o mesmo pano em vários ambientes, eu vou estar causando aí a contaminação cruzada, então eu vou estar levando esses micro-organismos de um lado para o outro. Então, cada ambiente tem o seu material, né,
pano, principalmente, que é o que vai na superfície, para a gente não ter aí a contaminação cruzada, tá? Na retirada do enxoval, que é um passo, né, importante, não, antes o pessoal puxava, né, agitava e tirava da cama, colocava no chão, às vezes, ou colocava em cima de algum objeto, dali levava para o carrinho, do carrinho, enfim, ele circulava muito. Agora não, tem que sair do leito, fazendo montinhos, né, dessa roupa sem agitar muito, tá? Porque isso pode expandir o micro-organismo para o ambiente, então sem agitar muito e já acondicionar num saco plástico ou num hamper para já estar levando essa roupa para lavanderia. E daí a gente pensa em 3 tipos de processos que estão nos protocolos mencionados pelo Bruno, que aí vai dar um direcionamento bem grande para as pessoas, para montagem de procedimentos, que cada um tem um tipo de superfície, cada um tem um tipo de estrutura, né? Então, você vai adaptar, na verdade, esses procedimentos, esses protocolos de acordo com a sua estrutura. Então, a gente pensa em 3 etapas nesse processo de higienização. Primeiro, que é a coleta, né, que a gente chama de rota suja, que é a coleta desse enxoval, do lixo, então, dos utensílios de room service. A segunda etapa, que é a higienização propriamente dita do ambiente. E a terceira etapa, aí com relação à montagem desse apartamento. Então, são nessas fases, né, da higienização do apartamento, a gente vai estar moldando de acordo com o número de funcionários que eu tenho, e porque cada etapa exige um tipo de EPI, né? Então, a gente precisa pensar bem nisso. A limpeza, a gente está indicando a limpeza úmida, assim como nos hospitais, né? Porque senão pode expandir aí micro-organismo no ambiente. Então, todos os equipamentos que faz essa sujidade expandir, nesse momento não está sendo recomendado, né? Então, dentro do ambiente, lembrar que nós temos diferentes tipos de superfícies e aquelas onde nós precisamos colocar um foco são as superfícies críticas, que são as superfícies onde as pessoas correm o risco de contrair a contaminação, né? São as superfícies mais tocadas. Então, maçaneta, controle remoto, tudo que vai à mão, a gente chama de superfície de alto toque. Então, essas superfícies são extremamente críticas, são as superfícies que realmente as pessoas correm o risco de estar contraindo essa infecção, tá? Então, esse procedimento ele tem que ser bem elaborado, montando aí um circuito dentro do apartamento para que nenhuma superfície fique sem ser higienizada. Cobertores, toalhas, tudo ficar disponível para o hóspede, travesseiro extra. A indicação agora é estar embalado. O que não estiver embalado, na hora da limpeza check-out, vai ter que ser substituído. Perfeito. Agora, Guilherme, até aproveitando, né, que a Fernanda mencionou essa questão dos EPIs, eu queria saber de você o seguinte, como é que as limpadoras estão se preparando para atender essa nova realidade, né, para a abertura dos hotéis? O que vai mudar? Porque, assim, a gente tem a questão de EPIs que vão ter que ser usados todos os dias, até para a segurança do colaborador. A gente precisa, né, a limpadora precisa garantir a segurança do hóspede, da pessoa que circula no hotel, por mais que eventualmente não faça a limpeza do quarto, mas a limpadora faz a limpeza do restante das áreas comuns. Então, assim, eu queria saber de você, como que vocês estão se adaptando a essa nova realidade e o que deve mudar? O primeiro ponto que a gente, nas primeiras reuniões de críticas que a gente teve, tanto nos comitês com a Abralimp, quanto nas prestadoras, a nossa maior preocupação é com o colaborador, porque a limpeza é um serviço essencial. Faça chuva ou faça sol, a nossa equipe está lá trabalhando. Então, como que a gente consegue elevar a segurança desse pessoal que está ali no dia a dia trabalhando? Isso foi um ponto, assim, foi o primeiro passo de tudo. Antes de qualquer outra coisa, foi ver de que forma a gente consegue manter uma segurança bacana para esses colaboradores, que são super importantes, e continuar o serviço. Então, por exemplo, a adoção do Face Shield, que é o protetor facial, que ajuda contra respingos, enfim, se vai limpar um vaso sanitário, um banheiro, ele acaba ajudando, ou mesmo óculos de proteção. A máscara, que é algo que enfim, foi adotada aqui no Brasil de forma muito massiva, também foi algo que a gente já de imediato programou para os colaboradores que atuam na limpeza. E aí os EPIs que já eram utilizados antigamente. Então, a luva, que já era utilizada antigamente, fazer o descarte correto dela e a higienização correta, e às vezes até dependendo da criticidade, usar as luvas mais descartáveis possíveis, né? Então, em alguns locais a gente acaba modificando o tipo de EPI que é utilizado. E o uniforme ele é um EPI, e também a gente tem o cuidado com a higienização do uniforme, de orientação como higienizá-lo, dependendo do tipo de serviço que é executado.
vai fazer uma desinfecção ou vai fazer algum outro serviço um pouco mais detalhado, a gente pode usar até o avental descartável, que é utilizado dentro de hospitais, ou o próprio Propé para acessar alguma área, touca. Isso vai muito de acordo com o que a Fernanda estava conversando, de analisar exatamente quais são as áreas, que tipo de EPI, mas isso é super importante, estar muito bem desenhado. Não adianta ter lá disponível, mas não ter o treinamento, não ter a orientação e não ter isso programado, né? Então, se eu vou acessar um quarto, eu preciso desse EPI. É super legal a divisão, a gente tem feito um trabalho muito bacana em conjunto com o próprio hotel, que conhece a necessidade dele, quanto o time de segurança do trabalho da própria prestadora. Então, a orientação de dar esse primeiro passo de oferecer essa segurança para o nosso colaborador. Antes disso, não tinha como pensar em nada, não dava para dar um passo a mais. Mas fora isso, depois que a gente passa pela etapa dos EPIs, aí entra muito do que a Fernanda conversou. Então, os produtos adequados para acessar, para fazer a própria limpeza ou da área comum ou do quarto, e também o treinamento. O treinamento é fundamental nessa parte, porque o produto químico por si só, ele precisa ser manuseado de forma correta. Não adianta eu aplicar um produto e não deixar ele agir da forma que ele precisa agir. O tempo, exposição, enfim, tudo, toda a parte técnica do produto. Então, o treinamento é muito importante nesse processo. Acho que é bem legal falar também, a Fernanda deu o gancho, tudo que é limpeza hospitalar, a gente trouxe para a realidade do hotel. Então, é muito similar. Quando você cuida de um leito de hospital, a gente trouxe muita coisa do cuidado hospitalar para o cuidado dentro do hotel. Então, essa divisão de conhecimento foi bem bacana nesse novo protocolo que a gente montou. Perfeito. Agora, Bruno, eu queria saber de você o seguinte, de acordo com as premissas que estão sendo colocadas de hospitalidade segura, para a retomada de cada hotel, pousada, enfim, né, desse setor, cada um deles deve adotar um plano interno de ação contra a Covid, né, ter o seu próprio plano de ação contra a Covid. Isso, obviamente, inclui a higienização dos ambientes, né, nesse plano. O que eu queria saber de você é o seguinte, como é que o hóspede vai poder confiar que todas essas medidas de higienização que estão no plano estão sendo, de fato, cumpridas? Olha, o mercado, como a gente colocou, ele é muito amplo e ele tem desde uma pousada com 5 apartamentos a um hotel com 1.000 apartamentos, né, unidades habitacionais. E você tem as grandes redes que aí já estão criando protocolos próprios e às vezes sai internacional, como uma Accor, como uma Hilton, como um Sheraton, que é um grupo mundial, então eles criaram protocolos mundiais e aí eles vêm adaptados com os protocolos que foram criados dentro, né? Uma padronização. Por isso que eu falo aqui no Estado de São Paulo, teve esse protocolo do governo do Estado de São Paulo, da área de turismo e da área de hotelaria específica. Né? O que nós estamos falando agora? A própria secretaria vai estar lançando esse selo para fazer com que cada um dos meios de hospedagem do Estado de São Paulo possam fazer, no primeiro momento, uma autoavaliação e depois, colocando os canais de comunicação para divulgação e outros selos já existem, a BNT está criando um, e tem vários hoje selos de segurança, né, em relação à hospitalidade e hotelaria. Então, para o cliente, ele vai olhar os procedimentos, ele vai ter uma informação dentro de um portal do próprio empreendimento, né, que ele vai colocar os procedimentos em relação à parte de comunicação visual, em relação à parte das atividades que ocorrem dentro dos meios de hospedagem, né? E eu falo meios de hospedagem porque é o hotel, mas é o flat, o condotel, resort, pousada e assim por diante. E todos eles vão ter que fazer essa adaptação. Foi excelente tanto a explanação do Fernando quanto do Guilherme, da parte técnica. Né? O que eu olho, e por isso que eu falo, dentro dos apartamentos é uma unidade individual. A questão da transmissão, sendo feita uma boa higienização, seja feita uma boa sanitização, como foi colocado, ele está seguro, não é? O hóspede em si. As áreas em comum, que vem a distanciamento da recepção, o uso obrigatório de máscara, tanto do colaborador quanto do hóspede, o álcool gel à disposição e outros produtos nesse sentido vão fazer a diferença. O café da manhã, por exemplo, ou ele vai ser o próprio room service, ou ele pode ser agendado,
né? Então, agenda uma hora, ele vai, ou ele é servido como uma porção à la carte. Então, aí tem esses 3 modelos que estão sendo já adaptados para poder atender. No caso do restaurante, ou à la carte, ou a questão do self-service inverso, né? Quem serve é o colaborador e todos eles com máscara, todos eles com tal. E a parte de também já poderiam estar voltando, porque tendo uma boa higienização, tendo um bom sistema de limpeza e tirando todos esses problemas, aumentar o distanciamento entre uma cadeira e outra, o distanciamento entre as pessoas e o coffee break ser também uma coisa à la carte, cada um pegar um pacotinho, um embrulho seu para poder se alimentar, antes de poder pegar e passar o álcool gel, tá todo mundo de máscara. Então, se a pessoa ela vai visitar, ela vai já no supermercado ou vai na farmácia, ela pode ir normalmente numa agência de turismo, no hotel ou no restaurante, né? E seguindo essas medidas de protocolo de segurança. Então, ele vai ter a confiança onde? Olhando no próprio portal de cada meio de hospedagem, olhando se ele já tem um cadastro num cadastro que é da lei federal, de que é um ambiente formal, se ele tem um cadastro na prefeitura, ele tem um alvará de funcionamento, se ele faz parte de uma entidade como a BH, como o FOB, como outras entidades do Resorts Brasil, ou seja, são todos esses que vai favorecer ele ter uma confiabilidade maior dentro do empreendimento que ele frequenta. Certo. Agora, Fernanda, até pensando, né, nessa questão que o Bruno falou, se todo mundo fizer correto, da mesma forma que pode entrar no restaurante, pode entrar no supermercado, pode entrar no hotel, né? Agora, por outro lado, a gente tem também uma certa expectativa do público de encontrar, às vezes, alguns milagres no ambiente, né? Algumas coisas meio ficção científica que têm sido colocadas em pauta e têm até entrado na moda, mas muitas delas não têm autorização da Anvisa, a gente sabe que não funciona. Então, assim, por mais que exista muita informação, né, da parte da Abralimp, por exemplo, né, em relação a explicar o que funciona, o que não funciona, etc. Por outro lado, também existe, às vezes, da parte do público, uma expectativa de encontrar uma coisa que pode, num primeiro momento, parecer muito bonita ou muito eficiente, mas que talvez não funcione. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Então, considerando, né, essa muita desinformação até em algumas situações polêmicas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de tapete sanitizante, túnel de desinfecção, pulverização, né, de tudo isso, o que funciona, o que não funciona contra a Covid nesses estabelecimentos de hospedagem. Conta um pouquinho para a gente. Até o ponto que eu sei, só Deus, né, faz milagre. O restante, eu não conheço nada, né, que tudo tão milagroso igual as pessoas estão colocando. Primeiro, todas as ações que a gente for adotar, está no momento de crise, a gente precisa realmente repensar aquilo que vale a pena, né? Então, elas precisam ser pensadas e fundamentadas. Não existe desinfetar pessoas, né? Então, esse negócio de colocar túnel, né? Anvisa uma prova, não tem evidências. Então, por exemplo, se eu tenho lá um túnel no hospital que vai desinfetar os EPIs dos colaboradores para não se contaminarem na desparamentação, é uma situação. Mas para colocar um túnel na porta de um hotel, né, a pessoa já vai chegar encharcada para fazer o check-in, quer dizer, não tem fundamento. E se ela saiu do túnel e foi lá, pegou uma caneta que não foi higienizada, pronto, a mão dela já está colonizada, né? Então, qual vantagem ela teve de passar pelo túnel? E lembrando que o vírus, ele não é vivo, né? Ele é uma partícula infectante. As bactérias são vivas e se multiplicam. Só que ambos são levados por nós, principalmente pelas nossas mãos. Então, ninguém coloca a mão no chão, né? A gente não coloca a mão no chão. Habitualmente, o normal é não colocar a mão no chão. Então, o piso, ele não é uma superfície crítica, ele precisa estar limpo. Porém, ele não é um fator que vai levar a eu me contaminar. Então, esses tapetes saneantes também, não vejo razão de ser, porque o piso não é um fator contaminante, né? Mesmo porque se eu chegar no hotel de sandália, né, eu acho que eu não vou gostar muito de pisar num pé dilúvio, né? Porque meu pé vai ficar inteiro molhado. Fora que quando se adota esse tipo de equipamento, eu vou ter que colocar outros mais, porque a sola do meu sapato vai estar molhada e daí eu vou acabar molhando o rol todo, vai virar uma lama. Então a gente precisa realmente pensar naquilo que funciona. Com relação à pulverização,
Pulverização, ok, as partículas, né, chegam em alguns lugares que a gente não consegue chegar muitas vezes com a higienização. Porém, tem muita gente falando assim, vai pulverizar, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está garantido, né? Gente, mentira, né? Você vai pulverizar o produto lá, o princípio ativo, o quaternário de amônio, que está sendo muito indicado pela Anvisa, ele deixa residual, deixa. Só que esse residual ele vai ser consumido de acordo com a carga microbiológica que vai estar naquele ambiente. Ele não é para sempre. E isso não tem como medir, tá? E as superfícies de alto toque, igual eu falei, que são superfícies críticas, elas não podem entrar nisso, elas têm que ter uma limpeza frequente, porque toda hora as pessoas estão colocando as mãos. Então, não dá para falar que aquela superfície vai ficar um dia inteiro sem ter que higienizar novamente, né? Porque não há residual de produto que resista a tantos toques, tá? Então, pensar aí, igual conforme o Guilherme falou, pensar aí muito bem nos procedimentos que você vai estar adotando. Por isso que nós temos protocolos ótimos aí, né, de várias instituições para a gente estar seguindo, tá? Outra coisa que se fala muito é o UV, né? A gente tem alguns tipos de UV, só que assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é bastante discutido, também não tem nada assim da Anvisa aprovando, porém, se tiver uma sombra, ele não chega, né, nessa sombra, só vai chegar ali, e quanto tempo de UV que a gente precisa, né, para realmente ter uma segurança que aquela superfície foi desinfetada. A gente chama essas tecnologias de no touch, né, então tem várias tecnologias lá que fica o aparelhinho pulverizando no ambiente, enfim. Eu acho que não adianta reinventar a roda, acho que está todo mundo em crise, a gente tem que brigar, a gente tem que fazer certo aquilo que nos dá garantia. Então, o que a gente tem de garantia? A higienização correta. Limpo e desinfeto. Então, esse procedimento é o mais simples, todo mundo conhece, ninguém vai errar, né? Seguindo as regrinhas básicas de higienização, né? Sempre limpar do menos contaminado para o mais contaminado, de cima para baixo, do mais longe para o mais perto, né? Sempre em sentido unilateral, nunca limpeza circular, senão nós vamos matar os bichinhos de tontura, mas não vamos tirar eles dali, né? Então, vamos seguir os procedimentos básicos, que isso a gente tem a certeza e a garantia que aquela superfície, aquele ambiente vai estar propício para os usuários. Perfeito, Fernanda, perfeito. Agora com você, Guilherme, considerando até tudo isso que a Fernanda falou, né, de repente você tem lá um hotel que colocou um pé dilúvio no chão e aí o cliente entrou e aí já molhou o hall inteiro e aí já virou uma situação complicada. Quer dizer, em geral, a limpadora ela é responsável não pela limpeza do quarto, né, que é feita pelas camareiras, mas é responsável pela limpeza dessas áreas comuns, né? E aí precisa administrar para que tudo isso funcione ao mesmo tempo. Então eu queria saber de você o seguinte, né? Como conciliar essa limpeza, né? Para ter certeza que a área comum está limpa, que a limpeza do quarto também está limpa de acordo. Como fazer a conciliação desses dois ambientes, considerando que, né, pode ser que não seja feito pela mesma empresa ou pela mesma pessoa? Sim, a gente encontra essa situação em alguns lugares, depende da estratégia do hotel. Então, você tem o hotel que terceiriza 100%, você tem o hotel que terceiriza uma parte, a parte de camareiras deixa orgânico, tem hotel que é 100% orgânico, que é muito comum isso aqui com a gente, na nossa realidade. Só para complementar o que a Fernanda tem colocado, é uma coisa que a Abralimp tem priorizado muito, trazer esse conhecimento técnico para o público. Novidade é super interessante, a gente tem que estar aberto a receber essas novidades, essas inovações, mas com um respaldo técnico seguro, né? O túnel de desinfecção é um tema que a gente discutiu bastante dentro da Abralimp, porque é algo que assim chegou num furacão, todo mundo querendo, os clientes querendo, que vai resolver, e a gente falou, pô, mas calma, tá jogando produto químico nas pessoas, e se a pessoa tem um tipo de alergia, o que a Fernanda falou, a pessoa pegou em algo que está contaminado, não se faz sentido. Então é super legal essas inovações, as ideias que vêm. A Abralimp ela sempre está muito aberta a receber essas inovações, mas a gente sempre discute muito isso. Então a gente participou há um tempinho atrás, a Fernanda junto com o pessoal da Câmara de Químicos, uma discussão super grande sobre isso, sabe? São pessoas que tecnicamente são habilitadas a discutir. Então, as novidades são legais, são bacanas, mas precisa ter muito cuidado. Tem muita gente oferecendo coisas milagrosas que não faz muito sentido, e a gente tem, como instituição,
trazer o conhecimento. Então, essa oportunidade que a gente está tendo para discutir hotéis, putz, é super bacana para levar um pouquinho disso. Quanto à questão da organização de limpeza, é isso mesmo, é sinergia total. Então, os clientes que a gente trabalha e tem a experiência de trabalhar com o quadro orgânico de camareira e o quadro terceirizado de limpeza, é a sinergia. Nesse momento agora de pandemia, é usar o mesmo produto químico, né? Ter o mesmo protocolo de limpeza para ambas as áreas. É óbvio que cada uma tem a sua particularidade, mas ter uma uniformidade nessa questão. Às vezes é legal discutir isso em conjunto, porque a empresa que está prestando serviço nesse local, ela pode trazer alguma novidade, alguma inovação que pode ser aplicado pela própria equipe orgânica de dentro que faz a limpeza dos quartos. Uma coisa que é importante pontuar, e aí a Fernanda até pode depois complementar, é o uso de produto profissional. A gente, quando fala de limpeza profissional, está diretamente ligado a também produtos profissionais. A gente tem visto muito o pessoal usar o álcool. A gente sabe da eficiência dele para doméstico e tudo mais, mas você imagina isso numa grande escala dentro de um hotel, você armazenar uma quantidade de álcool 70, o risco de incêndio que você tem dentro da propriedade, alguém se machucar. Então, todos os produtos, quando a gente fala da linha profissional, eles são homologados, eles passaram por testes, tem um responsável técnico por trás. Então, é super importante, mesmo numa equipe orgânica, o hotel ir atrás dessas informações. Ter a ficha de registro do produto é super importante para que saiba. Às vezes você tem um hóspede que eventualmente pode questionar, enfim, qualquer tipo. É importante ter a linha profissional de utilização. Mas a sinergia das equipes é super importante. A área comum tem as suas particularidades, então, igual a Fernanda falou, são pontos de contato, recepção, o tapete sanitizante, ele é uma coisa que, enfim, ela tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A gente vê um pouquinho mais de desvantagem do que vantagem. Você tem um risco de queda. Você imagina uma pessoa idosa entrando num hotel, geralmente as entradas de hotéis, o piso, ele é um piso, usa um mármore, um granito, enfim, são pisos que são mais escorregadios, então a gente fica um pouco preocupado com a segurança do hóspede. E aí você coloca na balança de o quanto vai me trazer de benefício e o quanto isso pode me trazer de risco. Talvez é importante sempre pesar isso para tomar a decisão. Mas as áreas comuns, ela tem os mesmos cuidados de uma área interna de um quarto de hotel. Então, são os pontos de contato, igual a gente falou, na recepção principalmente. Algumas áreas acredito que vão permanecer fechadas por um período. Então, você tem toda essa adaptação. Dentro do quarto, a rotina de limpeza ela tem que seguir o protocolo. Então, trazer o que a gente montou dentro do protocolo da Abralimp para a realidade dos hotéis. E a desinfecção, como a Fernanda falou, através de pulverizador ou atomizador, é super bacana, talvez num momento de troca de hóspedes, né? Então, se eu tenho aquela pessoa, porque ela vai estar sem a máscara, ela vai estar ali no seu momento íntimo dentro do quarto, então, eventualmente a pessoa espirrou numa escrivaninha, ela, enfim, usou o banheiro, talvez numa troca de hóspedes seja interessante entrar com um processo de desinfecção mais uniforme, que é o atomizador. A gente tem algumas tecnologias que estão disponíveis no mercado bem bacana. Você consegue ter uma segurança maior para um novo hóspede acessar aquele quarto. Perfeito, até porque, né, gente, a gente dá risada, né, tem umas situações que, pelo menos dentro do setor de limpeza profissional, assim, elas têm sido de arrepiar o cabelo, porque, né, se sabe que tem, né, no caso do turno de desinfecção até, que você está expondo pessoas a risco, né, então, assim, a gente ri porque a gente já tem falado isso tantas vezes que a gente até imagina que isso já chegou, já é senso comum, né, já chegou a todo mundo, mas não, a gente tem que lembrar que tem muita gente que não sabe, né? Até teve, acho que uma prefeitura, se não me engano, a de Osasco, né, que instalou, por exemplo, túnel de desinfecção no metrô, e você está expondo as pessoas a risco, porque está em contato, né, produto químico em contato com a pele das pessoas. Né? Então, assim, o que a gente tem feito, né, até dentro desses webinários, é sempre trazer tudo que existe de melhor no mercado, inclusive as novidades, obviamente, mas tudo que já foi oficializado, regulamentado, reconhecido pela Anvisa, né? Até porque a gente está falando de produto químico, a gente está falando de um vírus, então quando você não garante, né, a eficácia daquele sistema, daquele tipo de limpeza, você está colocando as pessoas em risco.
né? Então a gente dá risada, né? Pode parecer brincadeira, mas não é. A gente está falando de um assunto muito sério, né? E é por isso que a gente está discutindo isso aqui hoje, porque a gente precisa ter, né, todos esses protocolos muito alinhados com o que a Anvisa reconhece, né? E a Abralimp está aqui para isso, para disseminar isso também, né? Agora, Bruno, retomando a nossa rodada de perguntas, eu queria trazer um outro tema um pouco polêmico aqui também. No mês passado, a gente viu, algumas pessoas já devem ter visto, que a plataforma TripAdvisor, que é uma das mais conhecidas e utilizadas para fazer escolha de hotéis e buscar hotéis, ela lançou uma ferramenta de busca de protocolos de saúde em hotéis, né? Eu queria saber o que você pensa a respeito dessa iniciativa, porque assim, considerando que esses protocolos dificilmente são padronizados, que você mesmo mencionou, né? Você tem grandes redes que têm seu protocolo próprio, mas você tem a pousada pequenininha, né? Que vai ter lá a sua forma de fazer a limpeza, de criar os seus protocolos próprios de limpeza. Quer dizer, é muito difícil você padronizar tudo isso, né? E aí, considerando isso, uma ferramenta desse tipo acaba até criando também uma falsa sensação de segurança, porque você não sabe se a pousada fez o mesmo procedimento do hotel ou se ela seguiu um procedimento da Anvisa. Então, assim, me conta um pouquinho o que você pensa sobre esse tipo de iniciativa e fala um pouquinho mais, né, que eu fiquei bem interessada na questão dos selos que você mencionou, né? Esse selo de higienização, selo de limpeza, selo de qualidade para os hotéis. Conta um pouquinho para a gente. Olha, Fernanda, primeiro eu quero, mais uma vez, parabenizar essa discussão que a Fernanda e o Guilherme colocaram. Nós temos que colocar o mercado hoteleiro, como eu falei anteriormente. Nós temos 79% da oferta que são independentes, 75% que tem até 50 UHs. Um é o dado que a gente deu da Tampa e outro dado do Sebrae, né? Então, são pequenos meios de hospedagem. Se você pega o Vale do Ribeira, tem 25 cidades, não tem nenhum hotel de rede, né? E aí, na cidade de São Paulo, você tem mais hotéis de rede do que os hotéis independentes. E aí você tem hotéis independentes grandes também. O que nós temos visto, né? Evidentemente que tanto uma TripAdvisor, como uma Booking, como uma Decolar, como outras plataformas que são de pesquisa ou de vendas e comercialização, elas têm público final, muitas vezes, que acompanham e acreditam, né? Então, mas o TripAdvisor, ele sempre foi uma informação que o próprio cliente, né, ou seja, o hóspede, ele faz uma avaliação, né? Então, ele vai funcionar como uma ferramenta de mercado para o próprio hóspede informar o que ele achou. A mesma coisa, todas as outras pesquisas que são feitas em vários canais e aí tem Trivago, que tem uma série de coisas. Todos eles criam índices de qualidade e fazem índices de qualidade baseado na opinião do hóspede, do turista, da pessoa que frequentou. Isso vai ser bom porque ela pondera o mercado da percepção que o turista, o que o hóspede teve quando ele frequentou um estabelecimento. Então, por isso eu acho válido, né? Agora, deles olharem em relação aos protocolos, aí já é diferente. Quando você fala de protocolo, nós vamos sempre pegar e seguir o protocolo formal, que sai da Secretaria do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipais Estaduais de Saúde, integrado com os órgãos oficiais, né? Então, vamos falar, como eu falei aqui, junto do Conselho Estadual e todas as entidades de interesse participarem, sem um protocolo do governo do Estado de São Paulo para o meio de hospedagem. Então, é esse que ele tem que ser como base. Aí, nós vamos pegar uma entidade que tem a qualidade e conhece tecnicamente, como foi muito bem exposto aqui com a Abralimp, e poder informar para o hoteleiro que às vezes não adianta você gastar. E aí eu vi vídeos de hotéis, aí boutiques que colocaram 1 milhão de coisas, que evidentemente que uma pousadinha não vai colocar. Agora, porque essa pousadinha não colocou todas as ferramentas de tecnologia, de medição automática de temperatura, passando com a câmera, tal, ela deixa de ser segura? Não. Ela, se ela trabalhar com os EPIs em relação às máscaras dos colaboradores, ou a limpeza, a higienização, utilizando um produto químico certo, fazendo a higienização constante onde tem uma circulação grande, ou um exemplo, no balcão da recepção, no corrimão no tal, dentro do elevador, deixar o álcool gel, ele vai estar seguro da mesma forma, gastando de uma forma tal. Então, o que a gente precisa ter? Esses protocolos seguindo os oficiais, trabalhando com entidades como a Abralimp para trazer mais conhecimento técnico de quais são os indicados, quais tiveram mais resultado em relação à Anvisa, em relação à eficácia do produto comprovada, para que a gente possa informar para o mercado como um todo e aí eles se balizarem.
Então, o que nós estamos querendo agora? Que todos façam essa questão do hotel seguro do Ministério, do hotel seguro da Secretaria do Estado de São Paulo, para fazendo a sua autoavaliação e criando seus procedimentos. E aí mostrando para o cliente que é um hotel seguro, que ele vai ter toda a confiabilidade para o seu hóspede. E as ferramentas online, que pode ser um Facebook, que pode ser um TripAdvisor, que pode ser um Booking ou qualquer uma dessas ferramentas, elas vão servir para passar a opinião do que aquele hóspede que esteve no hotel sentiu de segurança. Eu acho que ele vai valer por aí. Então, essa integração e essa discussão que é muito importante. Legal. Aproveitando, Bruno, quero te fazer uma pergunta aqui que chegou para a gente do Rubens Portela Júnior. Ele pergunta o seguinte: do número total de unidades de hospedagem no Brasil, temos alguma pesquisa de quantas realizam limpeza profissional, ou seja, com uma contratação de limpeza, né, de uma empresa de limpeza, de acordo com as normas recomendadas? Existe, dentro da Associação Brasileira de Hotéis, algum número em relação a quem contrata a limpeza, quem não contrata? Olha, eu vou falar de uma forma, de novo, jogando em termos de mercado como um todo, tá? Primeiro, nós fizemos uma pesquisa efetiva como isso. A gente já teve algumas discussões, inclusive, dentro da EG Expo, né, que foi muito boa, falando de terceirização de mão de obra, inclusive, e terceirização tanto da mão de obra direta, que eu estou falando de arrumadeira dentro dos quartos, como a indireta, que é direta também, mas que seriam nas áreas em comum, né? Então, o que eu falo? Os grandes hotéis, né, os grandes hotéis e as grandes redes normalmente já terceirizam a higienização das áreas em comum. Eu estou falando da área da recepção, dos lobbies, dos salões de convenções, dos restaurantes, e assim por diante, né? Muitas vezes a piscina, assim, e assim. E a área mais que é a operação direta, ou seja, arrumadeira, apartamentos, a recepção, ainda, e isso foi uma discussão interessante que a gente fez com a Abralimp, junto com a Sebrae, né? Foi na EG Expo do ano passado, juntando, e participou a maior rede Fracor e o independente, que foi o Cadore, inclusive, o ano passado. E que a gente ficou de nós criarmos, inclusive, para poder criar e treinar o pessoal de terceirização para chegar na mão de obra fim. Né? Agora, então, eu posso falar que os grandes hotéis e as grandes redes, sim, já têm, muitas vezes, terceirizado essa área em comum, e os independentes, aí é complicado você falar que esse sim, isso não. Eu vou voltar o exemplo do Vale do Ribeira. São 25 cidades, não tem nenhuma rede lá, mas tem hotéis grandes, tem hotéis médios, tem hotéis pequenos. Então, isso vai depender muito, aí sim, da característica. Né? Agora, nada impede que a gente possa fazer uma parceria do ITC, mas junto com a Abralimp, para criar uma pesquisa nesse nível e levantar, e também de fortalecimento desses canais sempre, de trazer mais informações, da gente trazer uma informação mais completa em relação ao mercado. Mas se a gente fosse falar em percentual, eu vou falar do percentual novamente. 79% dos hotéis são independentes, né? E aí, ou seja, o restante é rede. Então, esses da rede normalmente já terceirizam essa parte de imunização, e os independentes grandes também, né? E os pequenos aí vai depender muito de cada formato, de cada gestão. Perfeito, então respondida a pergunta do Rubens. Agora, Fernanda, com você. A gente sabe, né, que tem ocorrido inúmeras situações de desinformação quanto à limpeza correta, a gente está falando disso durante o webinar inteiro, mas a gente também sabe, para os que não sabem, estamos informando agora, a Abralimp, né, recentemente, nesse mês agora, lançou um manual específico para limpeza de hotéis, até para ajudar a sanar muitas dúvidas, ajudar a disseminar a questão dos protocolos corretos. Então, Fê, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a importância, né, comentasse um pouco qual a importância de conhecer e de seguir esses manuais, qual a importância disso? Conforme você falou, os manuais é para o nosso direcionamento, né? Então, cada hotel... Desculpa, não é coronavírus, gente, é água que eu engasguei. É importante, esse manual, é importante ressaltar que esse manual da Abralimp, ele passou pela revisão de especialistas, né? Então, ele foi elaborado, embasado também nas indicações da OMS e da Anvisa. Então, não foi nada da cabeça de ninguém, não. Tem embasamento teórico, né? Então, isso é muito importante, tá?
E passou pelo aval de vários, não foi de um só não, foram vários especialistas. E isso dá uma segurança para as pessoas consultarem e montarem os seus procedimentos. Porque não adianta você falar, eu vou montar aqui meu procedimento, porque vou seguir. Não adianta fazer nada da nossa cabeça. Vai ser uma cobrança do nosso cliente que nós sigamos em nossos empreendimentos os procedimentos corretos, né? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Que tudo que você faz está embasado pelas normas, principalmente da Anvisa, né? Que é o que mais as pessoas conhecem. E aí eu tive a oportunidade de ler esse manual, né? Ele está sensacional, muito completo, e sei que a Érica se dedicou bastante, que a gente conversou bastante sobre esse manual. Então, assim, vale a pena a leitura, vale a pena se direcionar com ele, que realmente todas as informações contidas nesse manual estão, assim, de fácil entendimento, então, realmente é um direcionamento muito importante. Um ponto que eu queria falar, é importante deixar para o seu cliente essas informações, né? Eu já tive relatos de alguns hotéis que não estão informando seus clientes, estão colocando regras, mas não estão informando corretamente. Então, chega no restaurante para tomar café, tem que estar de máscara, a pessoa não põe máscara, daí quando chega o colaborador para falar, ele joga o prato no chão, enfim. Então, acredito que tudo que você passar para o seu cliente, né, de informação dos procedimentos que o hotel adotou, mais tranquilo a gente vai ter aí o nosso retorno. Tá certo. Guilherme, agora com você. A gente sabe, né? Todos os setores hoje em dia estão muito preocupados com a questão dos custos, né? Na hora da retomada, né? Tá todo mundo numa crise, as pessoas não estão faturando, não estão ganhando dinheiro, mas vai começar a tirar dinheiro do bolso para se preparar para o retorno. E eu queria saber de você o seguinte: é possível dizer que investir em limpeza profissional pode ajudar a reduzir esses custos? Né? Quer dizer, que garantias, que benefícios que essa profissionalização pode trazer para os hotéis? Tá. Eu acho que não tem nenhum momento mais apropriado para se discutir isso. A gente já parte do pressuposto que vida não tem preço. Então, a gente conhece bastante um pouco do dia a dia dos hotéis e a preocupação com o hóspede, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai. Tudo é feito, pensado pelo bem-estar do hóspede. Então, a limpeza hoje, ela sempre foi muito importante, né? Não é agora por conta do coronavírus que ela está se evidenciando, mas ela sempre é uma bandeira que a Abralimp levanta há muito tempo, da importância da limpeza profissional, né? Então, o fato de você entregar saúde não é questão de estar limpo ou estar sujo, é questão de saúde mesmo, saúde pública. Eu usar um banheiro que não foi higienizado corretamente, eu estou exposto a diversas bactérias, enfim. E isso, com certeza, o hotel não quer para o seu hóspede. Então, quando a gente fala de limpeza, principalmente nesse momento, é o momento de pensar na profissionalização. Não necessariamente, é óbvio que a terceirização ela tem as suas vantagens, e a divisão de conhecimento é uma delas. Por exemplo, quando você atua em hospitais e você atua em outro segmento, consequentemente, tudo que eu tenho de bom em hospitais eu levo para o hotel, né? Então, a contaminação cruzada, isso já faz parte do DNA de uma prestadora de serviços. A prestadora que tem uma experiência na área hospitalar, ela aplica isso independente se é o escritório, se é o hotel. Então, isso é uma das vantagens da terceirização. Qualquer novidade, qualquer novo produto, é muito mais fácil você implantar através de uma empresa especializada, e é por isso que é uma vantagem super bacana de você ter um parceiro especialista naquilo. Nesse momento se mostra super importante. Então, assim, são situações. Você tem a empresa, quando você tem o quadro orgânico, você tem que ter um profissional dedicado àquela atuação, e esse profissional precisa estar habilitado, ele precisa conhecer tecnicamente de produto químico, de processos, de tudo. Quando você passa isso para uma empresa especialista, é o que a terceirização sugere. Você divide o conhecimento, você melhora a gestão, a rapidez é um ponto importante. Então, agora, por exemplo, numa época de pandemia, em questão de Abralimp, a gente começou a discussão, em questão de 2 ou 3 semanas, a gente tinha um protocolo pronto, né? Talvez para isso chegar até a linha de frente numa situação que você não está inserida no mercado de limpeza profissional, vai chegar um pouco mais atrasada,
e, consequentemente, você coloca em risco a sua operação. Então, agora, nesse momento, é super legal as pessoas pensarem um pouco nessa possibilidade de terceirização, de profissionalização dessa área, porque é o que a gente respira 24 horas, né? Então, a gente já conhece todos os problemas possíveis que possam acontecer e a gente conhece as soluções, né? Então, é super importante ter esse olhar um pouquinho mais crítico para que passe esse serviço para uma empresa especializada. A gente traz não só a empresa, mas você traz produto químico adequado, você traz EPIs adequados, processos adequados. Isso é constante, é uma mudança constante, não é algo que eu tenho agora que vai permanecer. Daqui 3 meses pode surgir uma novidade, rapidamente a gente coloca na operação e repassa isso para os clientes. Então, a questão do custo é muito da ótica que você está olhando. A gente entende que sim, é uma vantagem muito competitiva você ter, principalmente nesse momento, de o contratante, no caso do hotel, poder estar tranquilo que o hóspede dele está seguro, a saúde dele está segura, porque ele tem uma limpeza adequada, né? Esse que é a nossa missão, tanto como a Bralimp quanto as empresas que fazem parte. Perfeito. Agora, Bruno, aproveitando a sua presença aqui, a gente tem uma pergunta para você do Márcio Yamada. Ele diz o seguinte: Bruno, havendo protocolos bem definidos, qual a sua visão da retomada dos eventos? Imaginando que, nesse caso, os hotéis terão mais procedimentos específicos pelo uso coletivo dos espaços. Qual que é a sua visão em relação a isso, Bruno? Ora, Márcio, a questão é a seguinte: os protocolos eles já são bem definidos, então nós estaríamos preparados para receber a partir de hoje, né? Assim como nós falamos em relação a várias atividades econômicas do país, os eventos também poderiam acontecer. Por quê? Nós já preparamos protocolos em relação a distanciamento de pessoas, a coffee break, a posicionamento de púlpito, a posicionamento das cadeiras. Então, evidentemente que uma sala que caberia 1.000 poderia fazer um evento com 500, metade da capacidade, né? E aí com muita segurança, então ele já poderia estar retomando. Então nós acreditamos que é uma questão muito mais agora, eu falo isso, política, né? Porque ali fica uma disputa do governo municipal com o estadual e federal, não estou falando quem está certo e errado, mas não deveria ser isso, nós estamos tocando protocolo de segurança e pensando na parte econômica, então a gente já pode estar criando demandas e ter o retorno de eventos de uma forma consistente. O que acontece? Tanto que, assim, os primeiros eventos são aqueles corporativos, são de menores pessoas, já poderiam estar acontecendo. E uma grande feira, aquela, um salão do automóvel, uma Brasil Plástico, ou mesmo a IG Expo, talvez ela esperaria um pouquinho mais, mas também, de acordo com protocolos, ele poderia ter com número limitado de pessoas visitando, com visitas agendadas. Então, nós acreditamos que, primeiro, vai ser muito importante retomar, né? Porque uma coisa é você, e é excelente a gente estar fazendo esse webinário aqui online, mas quando a gente fez aquele na plenária lá na IG Expo, foi muito mais. A gente conversou com o pessoal, apertou a mão, trocou cartão, então fez um networking, e além disso, a pessoa que teve lá dos hoteleiros visitaram a feira, conheceram os equipamentos funcionando, que é uma coisa você vê na internet, outra coisa você vê ele funcionando. Então, tudo isso vai ser uma coisa que precisamos retornar e está numa questão muito mais política do que técnica. Tecnicamente, aí, conte com a gente, com o DTCIMA, para a gente também fazer a divulgação e colocar esse manual e esse foi preparado pela Bralimp, que nós também agradecemos sempre de estar participando, de estar integrando essas atividades. Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. Legal. Pessoal, antes da gente ir para a rodada final, eu quero fazer uma última pergunta aqui da Denise, também para o Bruno. Estamos aproveitando bem a presença do Bruno hoje. Bruno, vamos lá. A Denise diz o seguinte: em 2019, se não me engano, a mídia divulgou sobre hotéis que não trocavam a roupa de cama na troca de hóspede. Como será supervisionada a higienização das equipes de camareiras? Olha, a Denise é a nossa Denise da Bralimp? Nossa Denise Cruz da Bralimp. Então, um grande abraço para a Denise, uma grande amiga de longa data, né? E aí, aproveitando que eu estou dando um abraço para a Denise, deixar um abraço para o David, né? Que é o presidente, e para o Luciano, que é quem era o presidente na época quando a gente iniciou. Eu coordenava a Câmara da Copa aqui no estado de São Paulo, acho que em 2008, e aí nós fizemos o primeiro contato com a Bralimp foi com o Luciano Galé. Então, um abraço também para o Luciano e para o David.
Denise, é o seguinte, isso aconteceu e foi uma coisa que foi pego. Eu lembro que foi uma reportagem do Fantástico, e isso daí era um erro estratégico e um erro que aconteceu em alguns lugares, né? E isso foi criticado tanto pela associação como por todos os players, porque o procedimento correto hoteleiro o hóspede, se ele vai permanecer, ele pode pedir ou não para trocar, até por questão de economia, sustentabilidade, mas quando você troca um hóspede por outro, isso eu falo de normas internacionais de segurança e saúde, é obrigatório ser trocado sempre, né? A questão do enxoval, tanto as toalhas, quanto os lençóis, quanto também tudo que envolve a troca do hóspede, como é a mesma coisa, se não for trocado, é a mesma coisa de não ter sido feita a limpeza, né? Então, essa é uma coisa que foi abominada pelo mercado como um todo. Foram alguns profissionais, maus profissionais, que fizeram isso, e, inclusive, esses profissionais foram demitidos, porque eles estavam fazendo um procedimento que não era o procedimento padrão do hotel. Então, isso é uma questão de higienização e de norma internacional da hotelaria mundial. Sempre que você troca um hóspede, entra um, faz outro, você faz uma completa higienização, troca de todos esses utensílios. Então, isso é uma regra geral. Quem não cumprir, ele realmente tá fora do mercado, ele tem que ser denunciado e ele tem que passar por uma multa da Anvisa, por uma multa dos órgãos competentes. Então, todas as entidades oficiais abominam esse tipo de coisa e a regra trocou de hóspede, deve ser trocado todo enxoval. Perfeito. Bom, pessoal, são 6h28, a gente está se encaminhando aqui já para o final do nosso webinar. Só quero avisar, então, a gente tem outras perguntas no chat, tá, pessoal? Mas todas elas vão ser respondidas, certo? Até conto com você, Fernanda, né, com você, Guilherme, com você, Bruno, para ajudar a gente a responder. Elas vão ser todas compiladas, né? A gente vai compartilhar com vocês, vai pedir ajuda de vocês para a gente respondê-las da forma mais técnica, mais transparente possível. E depois essas respostas vão ser colocadas no portal da Revista EG Plus. Tá? Então, a gente não tem mais como encaixar as perguntas do chat no webinar, né, por causa do nosso tempo, em função do tempo, mas todas elas vão ser respondidas. Então, como já são 6h28, a gente vai agora para a nossa rodada final, e aí eu queria aproveitar e fazer o seguinte, fazer uma última pergunta, certo? Que vai ser igual para vocês três, começando pela Fernanda respondendo. E aí, já quero, né, aproveitando que a gente está com esse tempo curtinho, já gostaria de pedir para vocês responderem a pergunta e também já fazerem as considerações finais de vocês, tá certo? Então, a pergunta é a seguinte, qual vocês acreditam que vai ser o principal aprendizado deixado por essa experiência com o coronavírus, começando por você, Fernanda? Bom, a minha opinião vai muito de encontro que o Guilherme falou anteriormente. Eu sempre costumo colocar que a higienização está intimamente ligada à saúde. Então, portanto, eu acredito que o maior aprendizado vai ser justamente por termos bons hábitos, né? E pela cobrança, né, dos próprios clientes, eu acredito que aquelas pessoas que não trabalhavam corretamente vão ter que passar a trabalhar, e isso vai gerar uma segurança para todos os usuários. Então, quero deixar aqui meu agradecimento à Abralimp por, mais uma vez, confiar, né, no meu trabalho. Aqui é uma honra participar nessa tarde. Muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Bruno, muito obrigada, Fernanda, e obrigada a todos que participaram nessa tarde com a gente. Legal. Guilherme, com você, principais aprendizados? Bom, acho que é muito em linha do que a Fernanda colocou. É um momento bem difícil para todo mundo, não é algo fácil. A gente tem vidas em jogo, vidas sendo perdidas a todos os dias, mas acho que vem para a gente mostrar o quanto a limpeza profissional é importante na nossa vida, né? O quanto as pessoas de limpeza, os auxiliares de limpeza, todos os profissionais da rede de limpeza profissional são super importantes, né? Muitas vezes a gente fala que a limpeza às vezes é a última a ser lembrada. Infelizmente, nesse momento, ela está sendo muito bem lembrada e isso tem valorizado o nosso trabalho. Não é por um bom motivo, infelizmente, é por conta de um vírus que está devastando tudo que possa imaginar, mas é a valorização do nosso profissional. Isso é uma coisa que a gente briga muito no setor, a gente briga muito no dia a dia, porque são pessoas super batalhadoras, são pessoas que estão se expondo ali para cuidar da nossa saúde.
Então, eu até aproveito para agradecer e parabenizar todos os profissionais, né, da área. A gente tem desde o auxiliar de limpeza, que está ali no dia a dia, se expondo, cuidando com o maior carinho de todo o processo. São pessoas super importantes no processo, eles que trazem saúde para a gente. Então, acho que o maior aprendizado é essa valorização de uma profissão tão importante, que é o auxiliar de limpeza, que é o profissional da limpeza profissional. Eu só tenho a agradecer a vocês, a Fernanda, ao Bruno, a todo mundo, a Abralim pela oportunidade, e o que precisar também estou à disposição para tirar qualquer dúvida. O intuito agora é informar tecnicamente todo mundo e sair dessa melhor do que a gente entrou. Perfeito. Bruno, com você. Olha, o aprendizado, se a gente pode colocar, são vários, né? O primeiro, da importância, como foi colocado, sim, da limpeza, de novos procedimentos, a união e a sinergia entre os entes públicos e privados e juntamente com os empresários, e essa questão da gente tentar trabalhar de uma forma mais humanizada, de uma forma mais integrada com todos. Eu quero, como sempre, agradecer o convite da Abralim. Foi excelente ter participado desse webinário junto do Guilherme e das Fernandas, né? Foi um prazer aprender com vocês. Depois eu quero o link para poder retransmitir em todos os canais de comunicação do pessoal da hotelaria, para eles poderem aprender também, juntamente com o manual. E conte sempre com a nossa parceria. Parabéns pela Abralimp, por ser essa entidade que sempre busca uma excelência em tudo que faz. Um grande abraço a todos e fico à disposição. Tá certo. Bom, pessoal, então só lembrando, né, a gente mencionou o manual específico para limpeza de hotéis, lançado pela Abralimp. O link para esse manual é gratuito, certo? E o link para esse manual está aqui na descrição do vídeo. Para quem tiver mais dúvidas sobre os mitos e verdades do que funciona ou não contra a Covid, túnel de desinfecção, pulverização, aquela coisa toda, a gente também está com o link do webinar aqui na descrição deste vídeo, pode acessar ali embaixo, tá? Para quem tiver interesse também, inclusive para você, Bruno, esse webinar aqui que a gente está fazendo vai ficar disponível no YouTube da Abralimp, tá certo? Então, continua disponível para quem quiser retransmitir ou para quem quiser reassistir, tá? E eu quero começar, então, né, aliás, finalizar agradecendo a presença, naturalmente, de vocês três, nossos especialistas que deram um show hoje, Fernanda, Guilherme e Bruno. Quero agradecer ao nosso público que está aqui com a gente até agora assistindo esse webinar, tanto no Zoom quanto no YouTube. Agradecer a Abralimp pela realização desse evento, a Bruna, o pessoal, né, tem uma grande organização, um grande time por trás desse webinar para que isso possa acontecer, então agradecimento especial a todo mundo. E agradecer também ao Hotel e Food Nordeste e ao IDT SEMA, que apoiaram esse evento. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite e até o próximo webinar.